Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter essa live super especial com a chefe Gabriela. Vamos ver quem que tá entrando aqui com a gente. E vai ser muito especial. Hoje, com certeza, vai ser muito bom. Espero que vocês sejam todos bem-vindos. Camila, olá. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos ver como que vai ficar a nossa qualidade hoje, né, na live. Débora, muito bom. Vamos ver se ela chegou a Gabriela. Vamos lá. Já mandei o convite. Aline, seja bem-vinda. Sônia, Daiane. Esse já vai entrar. Olá! Ah, Tudo bom? oi, boa tarde, tudo você? Linda! Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, obrigada pelo convite. Ah, imagina, eu te agradeço de ter aceitado. Acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar hoje, né? Sim, sim. Contar um pouco da sua história aí para nós. Agradecer o pessoal que está Você me escuta entrando. bem? Tô escutando bem. Tô cortando um pouquinho, mas acho que daqui a pouco já estabiliza. Pelo menos esse é um horário mais tranquilo, né? Em É, relação ao congestionamento aqui no Instagram. é verdade. Tá uma loucura, né? O pessoal tá fazendo live loucamente aí. Então, vamos Todo ver mundo em se hoje casa? todo mundo em casa. Aí o Henrique já entrou, seja Oi, bem-vindo. amor. Ai, gostoso. Legal. Esperar o pessoal Bom, entrar um pouquinho. certeza. E vem cá, Gabi, vocês moram juntos? Como que é vocês Não, na... não. Não, a gente namora 6 meses só. Ah, que Mas parece que legal. faz muito tempo. Nossa, que legal. Eu não sabia. Depois que eu vi alguma coisa na escrita de vocês, eu não sabia. Que legal. Fiquei sabendo depois que eu fiz a live com ele. Gostoso, Foi? muito. Eu fiquei E o sabendo que e-book, né? O namorar e-book. depois da live. Ah, tá. Não sabia. Bom, mas é isso aí. Então vamos começando aqui. Eu acho que é Vamos. legal se apresentar, né? Assim, muita gente, a Débora, minha sócia, também acabou de entrar. Oi, amiga. Oi, Débora. Hoje ela me mandou um convite, começou a me seguir, eu segui de Ah, volta. Carliton também, gente. Olha que audiência chique hoje. Esposo da doutora Cristina. Que legal. Muito bom. Vocês são Bom, bem-vindos. então, Gabi, fala de você um pouquinho, contar um pouquinho, enfim, sua história, como você se inseriu no universo low carb. Contar pra gente um pouquinho. Tá bom. Eu sou Gabriela Carvalho, sou aqui de Fortaleza. Eu sou chefe de cozinha. A minha praia sempre foi gastronomia, né? Sempre. Eu fiz um tanto de outras coisas antes, mas desde criança, eu me lembro cozinhando aos 10 anos. Então eu sempre fui fã das panelas, né? Tá. E eu tive história de obesidade desde sempre. Eu lembro que a minha primeira dieta, eu tinha 10 anos, quando eu fui ao médico com meus pais, né? E, e aí eu precisava emagrecer 5 quilos. Tá. E aí eu fiz dieta tradicional, dieta super traumática, porque eu ia para o aniversário dos amiguinhos, levava meu suco de laranja e meu sanduíche de pão integral. Era esse o cardápio. Ficava Né? pior da festa, né? Pior cardápio da festa, para não comer brigadeiro, tudo valia. Enfim, e aí eu cresci eu tive uma adolescência de obesidade, fiz todas as dietas do mundo, Tá. tudo mesmo, dietas loucas, dietas inventadas por mim, todos os remédios. Eu me lembro que eu esperei o Xenical sair na farmácia, tipo assim, o lançamento do Xenical é amanhã. E eu acordei pensando nisso, juntando minha mesada para comprar Xenical. Deus, e era muito caro, né? Se hoje ainda é caro, imagina É, naquela época. na época eu acho que era R$ 400.
Eu imagino, é isso mesmo. Eu me lembro que eu juntei dinheiro, fiquei juntando dinheiro. Deixa eu prender que eu tô com calor. Eu fiquei juntando dinheiro e tal para conseguir comprar esse remédio. Fiz dieta da USP, eu comia, tomava café, comia ovo, cenoura, bolacha creme crack. Lembra que tinha presunto, um frango inteiro, você podia comer. Um dia tinha um frango inteiro. Oi, Zé Henrique, obrigada. Ah, que legal. E fiz todas, emagreci. Tá. Quando eu saí, quando eu entrei na faculdade, a minha primeira faculdade foi administração, eu não terminei, mas eu cursei porque eu queria trabalhar. Tá. E aí eu entrei para a indústria farmacêutica, fui fazer visitação médica, eu sempre gostei muito de falar e tal, então eu me dei super bem. Era um ramo na minha época, ainda hoje. Não, que as mulheres sempre vai ser, né? Era um ramo que tinha... As meninas eram bem bonitas, então eu queria ficar magra. Sim. Né? Porque visitava o médico, lidava com uma classe bacana, assim. Eu sou filha de médico também, então eu tinha muitas portas abertas, porque eu conheci os amigos do meu pai, né? Tá. E qual que é a especialidade do seu pai? Meu pai é anestesista. Tá. Só que o meu pai trabalha em interior, numa Santa Casa. Ele é diretor clínico da Santa Casa de Canindé, que é um interior aqui pertinho. E meu pai é paraibano e ele tá lá há mais de 40 anos. Eu tenho 44, ele casou e foi pra lá. Então ele tem uns 45, 50 anos, sei lá. Então ele é o médico que mora na cidade. Nem todos os médicos moram. Vão, como é uma cidade perto, 100 quilômetros, vão e voltam pra capital. E aí ele acaba fazendo tudo, né? Ele é anestesista, mas ele fez saúde pública na USP, Aí ele fez saúde pública na USP, depois ele fez anestesia aqui em Fortaleza e ficou na anestesia. Mas ele tira bala, faz parto, o que precisa fazer. Sim. O interior é assim, né? Então eu fui para a indústria farmacêutica e na indústria eu emagreci muito, porque eu ficava na rua, tinha que andar sempre arrumada. E aí foi o ano de 97, foi o ano que eu realmente consegui emagrecer, chegar ao peso que eu queria, né? Eu sou alta, eu tenho 1,70 m. Na época eu tinha 1,75 m, hoje eu tenho 1,73 m. Diminuí, né? Eu acho que eu diminuí, eu sempre digo isso, mas eu já tive 1,75 m. E na época eu saí de 90 quilos para 69, 70. Nunca tinha tido esse peso na minha vida, só quando criança. Sim. Né? E aí, mas eu fiquei 6 meses só com esse peso. Eu não me mantive. Tá. Voltei a engordar aos poucos. Ao longo de um ano depois que eu tinha emagrecido tudo, eu já tinha engordado tudo de novo. Droga, né? E aí eu fiz... Mas assim, Renata, é tão louco, porque a obesidade, ela mexe com tanta coisa, sabe? É a sua cabeça, são as suas expectativas, são os seus sonhos que são frustrados, porque você não se sente aceito, sabe? Sim. Então eu comecei a fazer terapia muito nova, porque foi uma busca minha mesmo, né? Uma busca minha mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito voltada às questões do autoconhecimento, né? Graças a Deus. Então eu conseguia me perceber que havia algo que eu precisava mudar, né? Tinha um esforço, havia um esforço, mas eu não era uma pessoa de muita determinação, sabe? Eu sempre fui muito de impulso, eu começava e tinha dificuldade de me manter. Eu acho que esse é o grande desafio de todo mundo, especialmente das pessoas que enfrentam a obesidade, né? Então eu tive sentimentos, dores que me bloqueavam, sabe? De fazer, de continuar. É muito louco, porque a gente acaba descontando mesmo na comida as nossas ansiedades, as nossas angústias, né? Sem dúvida. E eu acho que, para mim, o caminho, a razão era essa, né? E eu estava sempre em busca desse caminho. Eu dizia coisas tipo assim, que eu sabia que eu só ia começar a viver quando eu fosse magra. Então, tudo meu estava relacionado a quando eu fosse magra. É uma expectativa muito grande e, no fundo, não é assim, né? Porque se você for esperar ficar magra para começar a viver, você vai desperdiçar muitos anos da sua vida, né? Mas eu vou te dizer, eu me operei, eu fiz bariátrica com 30 anos e eu vivi dos 30 aos 35, eu vivi tudo que eu não vivi do 0 aos 30, sabe? Assim, mas isso é muito louco. Comum, né, do paciente bariátrico,
que tem um despertar de vários setores Isso, da vida, né? Como se você tivesse um carimbo que agora você está pronta para isso, viver, para se isso. relacionar, né? Assim, isso é Com muito certeza. comum do paciente bariátrico, né? É muito comum. Agora, eu acho a bariátrica. Tá, mas vamos voltar a falar da bariátrica ainda não. Tá, Aí eu fiz várias dietas e tal. Casei bem gordinha, engordei de novo. Devo ter emagrecido outras vezes, mas nunca mais cheguei no meu peso. tá. Eu queria, né? Que seria na casa dos 70 quilos, era assim, um mínimo. Eu fiquei com 69 quilos, eu acho que um mês. Você Foi ficou bem magra, né? Com índice de fiquei massa, você bem tinha magra. 1,75 aí você ficou com um IMC bem Fiquei desequilibrado. bem magra. Fiquei bem magra. Só que assim, eu sempre fui uma gordinha que eu sempre fiz alguma atividade física. Tá. Né? Eu sempre estava na academia, eu gostava de correr, eu fiz dança há muito tempo, eu adorava dançar. Dança, assim, moda de lambada. Aí a gente ia pra Tá. fazer lambada, né? Não era dança clássica, não era balé. Fiz balé quando pequena, mas eu sempre estava em movimento, né? E então isso me ajudou. Eu tenho uma constituição boa, eu tenho uma massa muscular boa, eu herdei muito do meu pai, as pernas firmes, tanto é que eu emagreci, eu não fiquei com tanta flacidez, né? E também eu fiz a cirurgia jovem, então, de qualquer forma, foi algo positivo. Eu considero algo positivo. E aí, eu casei em 2003. 2003. Gordinha, bem gordinha, tipo 95 quilos. Tá. Né? E aí, fiquei um ano casada, o primeiro ano de casada, eu não engravidei no segundo ano, no comecinho do segundo ano do casamento. Engravidei obesa, né? Sim. Quando eu fui parir, eu tinha 114 quilos, 16. Eu não engordei muito, porque eu já era muito gorda, né? Eu já era Sim. muito gorda. Então, eu engordei 12 quilos. Assim, normal, uma gestação normal, né? Normal. Engordei 12 quilos. 12, 13, talvez. Do sexto para o sétimo mês, eu engordei 4 quilos. E eu tive um pico de pressão, então eu precisei cuidar. Tive. A minha gravidez foi muito difícil. Engravidar obesa é muito difícil, né? Viver obesa é muito difícil. E engravidar obesa é pior ainda, né? Porque aí você tem muitos fatores de risco, né? Assim, você tem risco de diabetes, de ter parto prematuro, né? De ter algum tipo de agravo, assim. Então, Isso. tem como, E aí né? eu tive uma ameaça de aborto. Eu sangrei, né? Um pouquinho. Aí eu tive 2 pausas. Nessa época eu trabalhava na indústria farmacêutica ainda. Eu trabalhei 10 anos na indústria. Tá. E aí eu precisei ficar tomando uma medicação da Actil-OB e fiquei de repouso 20 dias, sangrei de novo, fiquei de repouso 30 dias. E aí nesse repouso era só comendo, né? Ansiosa, comendo, grávida e comendo, né? A minha gravidez eu diria que foi tranquila, porque eu não tive emergências, assim, intercorrências sérias. Férias. O pico de pressão, não tive muito isso. Do sexto para o sétimo mês eu engordei bastante, eu tinha algumas oscilações de pressão. Tive esses pequenos sangramentos que aí eu cuidei, né? Mas muito complicado, porque eu não tinha disposição para nada. Eu inchava os pés, eu estava sempre muito cansada. E aí, o Pedro nasceu de parto cesáreo, normal, peso normal, tamanho normal. Ele sempre foi grandão, ele nasceu com 52 centímetros, mais 3 quilos, 800 e pouco. E isso. E aí, no primeiro mês, no começo, eu digo, não, agora vou emagrecer. Aproveitar. Aproveitar, vou emagrecer agora e tal, né? Só que eu não emagrecia. O primeiro ano, os primeiros meses que você perde muito, talvez aí os primeiros 6, 10 meses, eu perdi. Dos 12, eu perdi 8. E aí continuava muito obesa, muito cansada, né? Eu tive toda aquela dificuldade da mãe de primeira viagem, de amamentar, de noites acordadas, muito inchaço. Eu inchei muito mais depois que ele nasceu. Os pés incharam muito. Então, assim, os primeiros 3 meses foram muito difíceis, como é para toda mãe, né? Eu acho que a grande maioria passa por essas coisinhas. E aí eu continuei me sentindo péssima, porque eu não conseguia. O Pedro, quando começou a sentar, eu não conseguia sentar no chão para brincar com ele. Eu comecei a ter falta de ar.
quando eu ia dormir, eu tinha um grande cansaço, eu dormia de boca aberta. As minhas noites eram muito ruins, já eram difíceis porque se dorme pouco. A gente tem tempo, né? Tem que você tem para dormir, você dorme mal. Exatamente. E aí eu fiquei. Os 6 primeiros meses foi bem difíceis. Eu fiquei muito deprimida, mas não uma depressão constante. Eu tinha estados depressivos, sabe? Eu tinha momentos. Tanto é que não tinha graça para nada. A minha família é muito festeira. Aqui em casa tudo vira festa. E aí a minha mãe, vamos fazer o batizado, vamos fazer o batizado. Ai, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, batizado não. Mas aí eu sou de uma família bem católica. A minha mãe é muito caprichosa, então ela gostava de arrumar, de fazer a lembrancinha, o bolinho e tal. Aí vamos fazer, né? Aí fizemos quando ele tinha 5 meses. Me lembro que quando eu cheguei da igreja, eu tive uma crise de choro, que eu não sabia. Eu vou ter que encarar uma festa, agora tô morrendo. Exatamente, estou morrendo, estou doente, estou cansada, não quero saber disso, né? E tenho que fazer uma festa. Mas aí minha mãe e minhas irmãs tomaram um pouco à frente, eu não tive muito trabalho, mas eu não tinha disposição emocional para isso, né? Mas fiz, foi legal, acho que foi importante. Mas a partir dali começou um sentimento de eu não posso deixar a minha vida assim, não dá mais. Não dá mais. Eu tava gorda, deprimida, eu ia passar isso pro meu filho. Eu sempre tive um referencial muito positivo de mãe, da maternidade em si, porque eu tenho uma mãe muito presente, que curtiu muito os filhos. A minha mãe era daquela de brincar, de fazer barraquinha no jardim. Então, ela curtiu tudo muito com a gente. E eu sabia que eu não ia conseguir ser uma mãe boa, do jeito que eu tava. Porque eu não tava boa nem pra mim, né? Claro. Pra mim, eu ia ser boa pra quem, né? Lógico. E meu ex-marido me aceitava de todo jeito, de qualquer jeito. Era uma pessoa super bacana, do bem, mas não cuidava muito dele também. E aí estava tudo certo. Vamos levando do jeito que tá, uma extrema acomodação, né? Coisa que não é a minha cara. Eu sou muito de partir mesmo para a luta, para as coisas que eu quero. Então, eu estava muito incomodada naquela situação. E aí, quando eu pude voltar a trabalhar, eu não voltei mais para a indústria. Eu voltei para a indústria, eu cumpri todo aquele prazo, né? Eu tirei um mês de férias, eu fiz o exame não é admissional, é exame periódico, né? Para o retorno. Retornei, fiquei um mês, quando eles puderam me demitir, eles me demitiram. Porque já existia na empresa um padrão de demitir as mulheres quando tinham filhos. Eu era a terceira grávida, né? Eu dizia, cara, será que eles acham que a gente, depois que tem filho, não precisa trabalhar, né? Eu acho que isso é um padrão muito da empresa brasileira. Ainda mais indústria farmacêutica que tem, né? Muitas vezes não tem como você controlar 24 horas o profissional que está na rua, então de repente eles preferem. É uma pena, né? Mas é uma pena. Eles acabam preferindo uma pessoa que não tem vínculo, que não tem filhos e tal. Mas é uma forma de preconceito também, né? Que nós temos. Sim. E aí eu saí da indústria, o Pedro com 6 meses. Meu Deus, como é que eu vou arrumar qualquer emprego agora? Né? Do jeito que eu tô, gorda, me sentindo feia e autoestima lá embaixo. E aí eu arranjei um emprego. Eu sempre fui muito comunicativa, então isso abriu muitas portas para mim, eu conheço muita gente. E aí eu arranjei um emprego numa loja de cortinas. Eu fiquei bem pouco tempo, porque minha filha trabalha tem uma loja com persianas, e eu fazia o atendimento aos arquitetos. Eu fazia parte de visita aos arquitetos. Mas eu acho que eu fiquei uns 5 meses, né? Eu lembro que como eu amamentava ainda, eu ia em casa amamentar na hora do almoço. Que aí eu parei no semáforo, um dia ao meio-dia, eu encostei a cabeça assim, e lá eu dormi. Eu acordei, o carro buzinando atrás. Então, assim, eu vivi muito cansada. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero fazer a bariátrica, vou aproveitar que eu tenho peso ainda, porque aí eu não emagreci mais. Eu emagreci 8 quilos, eu fiquei com antes um pouquinho, 108, 110. Né? Nesse período aí, eu não emagreci, fiquei assim. E aí eu fui pro médico. Eu digo, bom, vamos fazer uma consulta. Que o médico era muito amigo do meu pai, o cirurgião. E aí fui na consulta, já fiquei numa ansiedade, tipo, vai tudo dar certo agora, né?
Comecei a ler tudo, olha, o que você imaginar, eu fiz para tentar entender sobre essa cirurgia, né? E aí isso foi, Pedro nasceu. Quando eu me operei, Pedro tinha 11 meses, para você ter uma ideia. Eu fiz 2 cirurgias em um ano, a cesárea e a bariátrica, né? Ele disse, quando me levaram para o centro cirúrgico, eu me lembro tanto, no dia 4 de maio, a enfermeira disse assim, eu fui andando, ela perguntou se eu queria uma maca ou uma cadeira de roda, eu digo, não, não quero. Ela bota a bata e tal, eu botei a bata. Aí eu sentei numa antessalazinha lá, esperando os médicos, né, assim, me chamarem e tudo. E conversando, e ela, eu nunca vi uma pessoa tão animada para se operar. A enfermeira falou para mim. Eu digo, olha, eu espero por isso, você não tem ideia como eu espero por isso. Então, eu tinha um desejo muito grande de ser magra, né? Aquilo era o que movia a minha vida, era só, tinha aqui na testa, né? E aí eu fui, operei, a minha cirurgia foi sucesso. Eu acho que tudo tem a ver também com a energia que você coloca ali, né? Eu sou uma pessoa muito abençoada, Renata. As coisas, até o que dá errado, depois eu descubro que era para dar errado mesmo, porque era um dia dar certo, sabe? Que pudesse era o melhor. Sim, era o melhor. E aí, eu até comentei com o Henrique esses dias, no dia 4 de maio, que foi, eu faço aniversário de renascimento, né? Eu comemoro mesmo. Postou um texto é o dia que eu me lembro disso, eu falo disso, as pessoas me dão parabéns, só falta fazer bolo para apagar a vela. E eu contei para o Henrique que a sensação que eu tive quando eu despertei no centro cirúrgico, antes de ser estubada, ele pergunta, o médico, o anestesista me acordou e disse, Gabi, tá tudo bem? Tá, você ainda tá com o tubo, eu vou retirar agora, respire fundo, e eu acordava. Quando ele tirou o tubo, que eu vi aquela luz, né? A sensação é muito louca, é como se eu estivesse chegando na vida de novo. Como se ele estivesse saindo do útero, assim. Saindo do útero, quase isso, sabe? Ai, que legal. Mas foi uma coisa que eu consegui sentir naquele momento, né? Que louco. E assim, uma felicidade mesmo. De como eu acordei, acabou. Eu me lembro que a única pergunta que eu fiz foi assim: eu tinha muito medo de ser aberta, a minha cirurgia, né? Como já faz 13 anos, então naquela época ainda se fazia aberta em alguns casos, né? E eu perguntei, doutor, vai ser por vídeo? Ele vai, nós vamos tentar. Se a gente não conseguir, há a possibilidade de ser aberta. Então, a única coisa que eu perguntei foi isso: foi por vídeo? Aí ele disse, foi. Aí eu. Ai, que bom. Deitei, fui para a sala de recuperação e aí descansei um pouquinho, fiquei só com oxigênio, o efeito da sedação foi passando e aí, minha amiga, começou a doer. Pegou. Aí o bicho pegou. Ó, quem quer fazer bariátrica, eu digo uma coisa, eu não me arrependo, tá? Mas saiba que você vai pagar um preço. Sim. Né? Não Sim. são só flores. É uma mutilação, né? Na verdade, é uma cirurgia que ela tira, né, assim, o acesso ao alimento. Ela faz um novo caminho para o seu corpo funcionar, né? Por mais que não se retire nada, mas ela muda toda a questão ali. E como eu comecei a pesquisar antes, eu li muito, né? E aí, os casos que tinham, era uma cirurgia recente, devia ter aí 10, 15 anos que ela era feita nos Estados Unidos, onde começou, e não se tinha caso de idosos com bariátrica. Então, qual é o futuro disso? Né? O futuro disso era muito incerto, porque ainda né, Renata? Ainda é. Sim. A gente não tem. Eu tenho uma prima que ela foi uma das primeiras pessoas a fazer aqui. Ela tem 58 anos, 60, né? Então, ela já tem, acho que ela se operou uns 10 anos antes de mim, né? Ela, não sei se 10. Enfim, ela já tinha um tempo de cirurgia. É a pessoa que eu conheço que tem mais tempo de bariátrica. E ela deve ter 20 anos de bariátrica, né? Então, pacientes, a maioria dos que eu atendo e que já vem tendo um reganho de peso são esse ponto de corte dos 20 anos aí de bariátrica, né? Então... né? Pois é. E aí, o pós-operatório, depois eu tive muita dor na sala de recuperação, né? Porque tem o azul de metileno que eles colocam, e aí eu fiquei de lado assim, eu vou botar esse azul para fora, e eu não entendia. Meu Deus, o que é isso escuro? Porque fica meio preto assim, né? Sim. Só que aí eu lembrei, porque eu já tinha lido aquilo tudo, eu já tinha lido. E eu sentia cheiro de caneta Bic. Eu digo, gente, tem cheiro de caneta. Ela esqueceu de caneta dentro de mim.
tinta, Meu sabe? Deus do céu. Muito louco. Mas aí depois eu fui pro quarto, eu fui medicada. E Você eu fui fez ficando bem. bypass? Qual foi a técnica? Bypass. 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 E E aí você eu fui fez pelo ficando bem. convênio, Gabi? Eu fiz pelo convênio. Fiz pelo convênio. Sim, Tá. aí pra fazer, eu fui no médico a primeira vez e ele disse assim, Gabi, o seu plano ele só vai aprovar se você tiver o IMC 40, né? Quando eu fui, eu Sim. tinha 33, 35, alguma coisa assim. Não tinha 40. Aí eu disse, doutor, o que é que eu preciso fazer? Ele disse, desse jeito o plano não vai aprovar. Se você quiser muito fazer, a gente pode pensar na possibilidade particular, mas é muito caro. Ou então você faz dieta. Ele me deu essa opção. Aí eu, não cheguei até aqui para isso. O que eu fiz? Por minha conta e risco, comecei a comer para engordar. Todo mundo faz, né? Não vou mentir, foi o que eu fiz mesmo. Sim, todo mundo E faz. aí, Renata, foi tão difícil engordar, porque eu já estava tão gorda, que eu dizia, meu Deus do céu, eu tenho que engordar. Eu já tinha 110, 112, sei lá. E aí eu voltei nele, tipo, 2 meses depois. Aí eu tinha o IMC 39,4. Ai, tô perto, né? E aí ele, não, então vamos começar a fazer os exames e tal, vamos começar a nos preparar, né? Eu levei aí uns 2 meses, 3 meses. Na minha época, não era tão rápido como é hoje. Hoje, se você quiser fazer, você vai lá, faz todos os protocolos, 1 mês, você já marca, né? Eu fiquei entre visitas... Hoje, você teve que fazer as cartinhas da nutricionista, da psicóloga, do pneumo, tudo. Não sei quantas sessões de terapia, acho que foram 5. E aí eu me preparei, né? Para fazer. Enfim, deu certo. E aí eu vim para casa da minha mãe, fiquei aqui no pós-operatório, aquelas comidinhas todas e tal. Aquele processo todo do pós-operatório alimentar. Fui acompanhada por uma nutricionista que é a doutora Verônica, super querida, minha amiga até hoje, encontro com ela. Legal. E aí eu emagreci. Vamos lá, eu me operei com 119, 120 quilos. Tá. Em 10 meses, eu perdi 45 quilos. Meu Deus do céu. 45 quilos. Todos os cabelos dessa cabeça caíram. Todos não, ficou um pouquinho assim para dizer. Né? Até você conseguir recuperar, é punk. Quando eu tive 10 meses de cirurgia, quando eu tava com 10 meses, eu tive uma dengue. Você tem noção? Meu Deus do céu. Você falou, bom, agora que eu morro. Agora que eu morro. E aí meu pai instalou um hospital aqui, né? Porque eu ficava no soro, as minhas plaquetas baixando. Quando chegou em 70 mil, ele disse, se você baixar para 50, 40, você vai para o hospital. Aqui eu fiquei no soro, eu estava medicada e tal. Aí depois de 70, elas começaram a subir gradativamente, eu não precisei me internar. Mas eu fiquei 15 dias muito ruim. Porque a pessoa já fica debilitada, a imunidade baixa, tudo isso, né? A alimentação é muito diferente. Você não come coisas de muito valor nutricional. Não tem densidade nutricional boa. Não tem densidade nutricional. Então, é aqueles suquinhos, é Gatorade, você vai repondo ali. Eu me lembro que eu levantava para caminhar em casa e eu ficava tonta. Lógico. Né? Eu passei 4 dias sem comer nada. Eu fiquei no hospital 4 dias, que hoje também não se fica tanto tempo, né? Sim. Daí, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia engolir água. Comecei a ficar muito angustiada. A água parava aqui, dava um nó. Aí ligava para a Nutri, ela caminha dentro de casa, não fica deitada, não fica sentada o tempo todo. E aí eu caminhava. E aos poucos você vai se adaptando, né? Mas eu costumo dizer que essa é uma cirurgia para quem é bom da cabeça. Sim. Porque eu me preparei muito para a cirurgia. Eu estava pronta para lidar com essas dificuldades que eu sabia que elas iriam acontecer, né? Elas iriam surgir. Então, eu tinha todo um trabalho de não pira, calma, é assim mesmo. Não conseguia comer no começo, até começar a entrar pastosa. Eu sei que eu passei 1 ano comendo muito ruim, comendo muito pouco, comendo muito ruim, sentindo um pouquinho de dor, né? E aí,
E aí foi. E aí eu emagreci. Só que eu emagreci e fiquei tísica. Massa magra zero. Derreteu. Derreteu. Cabelo caiu, né? E é isso. Assim, o caminho, Renata, eu tinha, antes de me operar, eu comecei a ter várias coisas, né? Claro, as comorbidades, elas começam a existir, né? Elas começam a acontecer. E aí eu fui pressão alta, apneia, dores nas articulações e tal, né? Tudo isso passou a ser parte da minha vida. Então, nesses 13 anos, a minha busca, os primeiros 5 anos, a minha busca era recuperar essa condição, recuperar um cabelo bonito de novo. Eu sempre fui muito vaidosa. Profissional, né? Então, foi essa busca. Eu cheguei a engordar, fiquei segurando 75, 74, 75, 74. Ano passado, eu fui para uma nutricionista, eu não tinha conhecido o Henrique. Eu tinha conhecido o Henrique ainda, acompanhava o trabalho dele aqui no Instagram e tal. E como a gente tinha essa coisa de alimentação, aproximava, a gente se admirava, um admirava o trabalho do outro e tal. E aí a gente já se conhecia. Eu fui para uma Nutri, e aí comecei uma dieta, pedi até para ele dar uma olhada, ele não quis interferir muito, e aí eu fiz a dieta. Mas aquela dieta que a gente passa fome, a tradicional, né? A gente passa fome. A nutricionista é uma fofa, super querida, me recebeu super bem, me acompanhava e tal. Mas eu perdi um pouquinho, talvez uns 3 quilos no primeiro mês, mas sem conseguir a manutenção disso, né? E aí eu comecei, isso foi mais ou menos setembro do ano passado. De 2019? 2019, Olha, é super recente. É, super recente. Na verdade, assim, a low carb para mim, ela já enchia os meus olhos. Eu já tinha feito algumas experiências. Eu fui fazer em São Paulo um curso com a Mila Cosi. Não sei se você conhece. Conheço sim. Ela é super famosa, tal. Eu fiz um avançado, um curso avançado, uma formação, uma especialização, uma mini especialização em São Paulo, na Faculdade de São Camilo, com ela. Eu acho que eu fui da primeira turma desse curso. Acho que ela tem esse curso ainda hoje, há 3 anos atrás. Que foi quando eu conheci low carb, conheci meninas lindas, nutricionistas, aquelas que fazem fisiculturismo. Então, o pessoal todo nessa pegada, um povo de pele boa. Opa, já gostei, né? Sim. E aí foi o meu primeiro contato, mas eu não trouxe isso para minha vida, né? Depois que eu conheci o Henrique, o trabalho do Henrique, que eu conheci de perto, porque aí eu fui... Na verdade, o Henrique, ele é carnívoro. Sim. Né? Então, assim, ele já passou por essa fase. Né? Então, eu fui aderindo aos poucos, porque a gente sai muito para jantar. Então, eu acabei acompanhando muito ele nessa pegada. É você mesmo, querido, ele dizendo eu. E, na verdade, eu comecei a me sentir muito bem, né? Porque eu tinha dores no quadril, eu tenho uma tendinite de quadril, no quadril direito, uma tendinite, chama tendinite trocantérica, no tronco mesmo, uma inflamação. Que quando eu deixei de comer carboidrato, eu não sentia mais dor. Eu digo, menina, aqui eu encontrei o negócio, né? Encontrei o babado. E aí eu comecei aos poucos a fazer. Só que eu sempre fui muito, muito boa de cozinha, assim. Eu faço bolo, eu comecei fazendo bolo. Eu faço risoto. Como você concilia o seu trabalho na gastronomia com a low carb? Que provavelmente você também trabalha com outras receitas. Eu trabalho... A minha culinária é a culinária tradicional. É a cozinha que eu chamo cozinha afetiva, né? Sim. É a cozinha da vovó. São o resgate dos pratos... que a gente vai mudando a cara, mas vai resgatando os pratos tradicionais, né? Os pratos também da base, do berço da gastronomia francesa, que eu adoro, os risotos, as carnes. Eu faço isso porque eu trabalho com evento, né? Eu faço muito evento corporativo, evento pessoa física também. Então, eu tenho que trabalhar com essa gastronomia. A low carb é um estilo de vida meu, assim, é uma opção minha. Agora, isso não quer dizer que no final de semana eu não coma, por exemplo, o meu cuscuz, que eu adoro. Aqui a gente adora cuscuz. Isso que é legal você falar, sabe, Gabi? Porque assim, eu até comentei com a Débora, com a minha amiga hoje, e também comentei com uma paciente que eu atendi hoje, assim. Oi, Cetônia! Boleira, mais boleira de Fortaleza. Que delícia! Porque eu acho assim, né?
eu me identifico muito com a sua história, muito embora não tenha feito bariátrica, mas faz 30 anos que eu faço dieta, né? Eu também fui uma adolescente gordinha, enfim, né? Fui fazer nutrição, fiz todas possíveis e imagináveis. E assim, uma coisa que eu acho que é um desafio muito grande, assim, para a gente que trabalha com isso, é que assim, eu não tenho a intenção de perder assim, o meu referencial alimentar, né? Então, hoje eu trabalho muito com uma estratégia 80-20, eu consigo manter muito nesse esquema, né? Então, assim, eu faço a dieta low carb 80, 90% do tempo, só que eu não vou deixar de comer um risoto eventualmente num restaurante. Isso, Você também exatamente. funciona assim, porque isso os pacientes trazem muito, entendeu? Assim, a pessoa ela não quer simplesmente abandonar tudo, não são todos os pacientes que vão, né, embarcar nisso o Exatamente. resto da vida, né? Então eu acho que Aloísio, olha isso, amigo meu querido de Brasília. Quanto tempo não te vejo? Beijo, tem que fazer uma carequinha com sua marca. Canequinha, né? canequinha. Assim você toma sua água e faz sua propaganda. É verdade, amiga. É a taça de água e a caneca de café, ó. Aí, ó, pronto. Beijo, saudade de você, viu? Querido. Renata, eu também acho. Eu acho que a gente precisa, a gente não precisa perder. A comida ela está muito ligada à questão afetiva, né? Exatamente. Historicamente, as famílias se reúnem na cozinha. Qual a melhor parte da casa? É a cozinha, né? Então, as famílias se reúnem ao redor da mesa, as famílias se reúnem para cozinhar. Os meus referenciais de afeto, de carinho, de aconchego, de família, eles estão muito ligados ao ato de comer. Comer não só para se alimentar, só para nutrir. Claro, essa é a opção número 1, né? Você vê que lá no nosso e-book, Cozinha Ancestral, o Henrique, que escreveu lindamente os textos, ele fala muito disso, né? Da alimentação como fonte de nutrição para o corpo, indiscutível. Mas a gente não pode deixar de lado o aspecto emocional, cultural, histórico da gastronomia, né? Então, assim, para mim, é preciso fazer escolhas inteligentes. Eu disse uma vez num comentário, ele até comentou, eu adorei essa parte, que você precisa dizer para o alimento quem é que manda em quem. Eu não posso deixar ele me dominar, né? Mas eu posso dizer para um pedaço de bolo no dia do meu aniversário, no dia do aniversário do meu filho, no dia das mães, como foi ontem, que só ficou eu e meu filho, eu fiz um bolo para nós dois. Eu não posso dizer, não, eu não vou comer porque a minha dieta não permite. Eu como, eu sei que eu vou sentir a minha barriga virar um balãozinho. Vira mesmo. Né? Eu sei que de repente, o meu quadril vai arder um pouquinho, mas hoje eu tô de novo na minha dieta de baixo carboidrato, sabe? Eu tenho dificuldade de abrir mão de algumas frutas ainda. Eu acho que é o caminho. Eu admiro muito quem consegue estar numa dieta 95%, como é o Henrique, ele é assim, como outras pessoas que a gente vê e acompanha aqui, e que está bem feliz assim, né? E que aceita isso, sabe? Que aceita isso. Mas eu tenho muito respeito pela minha história, de onde eu vim, até onde eu cheguei e onde eu estou hoje, né? Porque foi uma história de evolução, foi uma história de crescimento, de aprendizado. Hoje eu olho para a comida, por exemplo, se eu quiser comer um pedaço da torta que eu adoro, eu vou escolher aquele dia especial dentro do mês. Eu não vou comer aquilo todo dia. Aquilo não vai virar... aquilo não vai virar a minha alimentação habitual, sabe? Eu não como mais feijão, eu como muito pouco, porque me dá desconforto. E aí, amor, vou citar aquela analogia que a gente aprendeu com uma amiga minha, que é low carb, lá no Rio Grande do Norte. Ela diz assim, numa casa suja, uma sujeirinha lá no canto, você não percebe. Mas numa casa limpa, quando você vê a sujeirinha, você olha logo para ela, né? Então, assim, meu corpo tá limpo, meu corpo tá desinflamado. Exatamente. Né? Você não tem doença crônica, né? Assim, você não tem nada. Não. Então, assim, o meu corpo tá assim, tá desinflamado. E na hora que eu coloco algo, pão é uma coisa que me faz muito mal, sabe? Pão, eu começo a perceber. Arroz não me faz tanto. Cuscuz não me faz tanto mal. Agora, o pão, na hora. O glúten. Imediatamente. Renata, 15 minutos. Você olhar... Eu tô com aquela barriguinha assim, estufadinha, parece grávida de 4 meses, sabe? É imediato isso. E eu tenho dor.
isso, assim, que você está falando, até para quem está acompanhando a gente, né, é muito importante porque, assim, pelo menos para mim, né, o que a Universo Low Carb me proporcionou foi um grande autoconhecimento. Então, por exemplo, você falou de feijão, né? Feijão é uma coisa que, sim, se eu comer, não dá para fazer nada, assim. Eu tenho refluxo, eu fico com a barriga extremamente distendida, né? E é uma coisa que eu gosto muito, mas assim, é uma coisa que eu não consigo comer. Se eu comer, não vai dar certo. Isso. Né? E aí a gente vai das gradações. Então, de repente, por exemplo, esse final de semana, por exemplo, eu comi batata doce cozida e Exatamente. Exatamente. É uma comida de verdade. Exatamente. Né? É um alimento limpo. E como você falou, uma fatia de bolo, eventualmente, para uma pessoa que não tem diabetes, que não tem uma doença metabólica, como é o nosso caso, eu não vejo isso como uma forma pecaminosa, nada disso. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? E o mais importante, que eu acho, é a gente entender que se a gente escorrega aqui no almoço, a gente não precisa enfiar o pé na jaca no jantar. Exatamente. Né? Tem gente que diz assim, eu comi agora, então tá perdido. Tá tudo perdido. Né? Não é assim. Então, e essa relação eu diria, de tranquilidade com a comida. Eu diminuí essas ansiedades, como se eu precisasse comer, como se o alimento fosse acabar no mundo. Entendeu? Eu não tenho mais isso. Isso é uma grande conquista. E é assim, eu consigo pensar sobre o que eu não quero comer, o que eu não preciso comer. Eu preciso comer isso? Eu vou fazer um prato. Aí tem arroz, tem um risoto, uma carne e a batata frita. Aí eu digo, num restaurante, por exemplo, eu posso trocar a batata frita? Eu troco a batata frita por salada, que eu adoro salada de folha. Exatamente. Fazer troca. Sabe? Exato. Não é porque eu quero comer o risoto, então eu vou comer metade da porção, porque geralmente no restaurante é uma porção grande. Enorme, Sabe? Então, assim, dá pra você, quando você se conhece e você passa a entender que é você quem manda no que você vai botar na sua boca, botar pra dentro do seu corpo, você começa a dizer, o meu limite é esse, o mundo não vai se acabar, entendeu? Mês que vem eu posso fazer outra escolha, comer outra coisa. Eu tenho semanas que eu começo a dieta bem direitinha, assim, quase carnívora, porque eu gosto de carne. E com o Henrique eu aprendi a gostar, porque a gente sai muito para comer carne, a gente acaba fazendo sempre essas escolhas. Né? A gente faz uma salada de carne, a gente come carne bovina, porco. Ele faz as saladas dele, eu vou na onda, acho o máximo. Né? Então, para mim não é doído, não é mais sofrido. Mas aí eu começo, às vezes na quinta-feira eu tô a fim de comer, tomar um vinho, comer uns queijinhos, e aí de vez em quando eu ganho uns presentinhos dos meus parceiros aqui em Fortaleza. Eu ganhei um super pão de queijo feito com queijo curado de Minas. O pão tem polvilho, mas eu quero comer. Eu quero comer com meu vinho na sexta-feira, sabe? Então, eu não vou comer 10, eu vou comer 2, 3 e tá bom. Eu acho que assim, isso, assim, até para nossa audiência aqui, traz um alívio, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas do meio low carb que acabam fazendo, tipo, uma militância, como se, tipo, esquece tudo, né? O que você viveu até agora, porque agora você vai viver de carnes e ovos. Não é, assim, não é. Eu vejo dessa forma, né? Eu acho não que assim, nem eu. Claro que o ideal seria isso, que a gente pudesse se converter 100% a esse universo, mas eu não vejo dessa forma, porque isso também afasta, né? Eu acho que uma coisa muito legal do bate-papo que eu tive com o Henrique foi ele contar todo o caminho que ele fez até se tornar carnívoro. E o carnivorismo não é para todo mundo, né? Ele não vai ter todo mundo. Então, eu acho que é muito legal para quem está começando, para quem está tentando se inserir nesse universo da estratégia low carb, é que você tem que encontrar a sua melhor versão, né? Aquilo que faz sentido para você. Exatamente. Então, de repente, eu não tenho dificuldade para retornar, né? Outro dia meu marido me viu pegando não sei o que na geladeira. Ele falou, você vai comer isso? Eu falei assim. Aí eu peguei a caixa. Não, lembrei. Eu fui no armário e eu ganhei de um parceiro uma caixa com chás. E aí eu fui num armário, que é um armário que tem alguns biscoitos que eu ganhei também, que ficam lá fazendo aniversário. Fui lá, peguei. Aí ele ouviu o barulhinho, aquele barulhinho de bolacha. Essa bolacha eu peguei e mostrei. Era uma caixa de chá. Falei, você sabe que eu não como isso durante a semana, assim. Então, a gente precisa estabelecer as nossas regras, a gente está no controle, né?
E a gente também precisa ter um auto-amor quando a gente escorrega, porque tem muito paciente que nessa quarentena abandonou, largou tudo, entendeu? Ah, não vou fazer Muita mais gente. nada. A gente tem visto muito isso. A gente tem visto muito isso. É verdade. Mas eu concordo, eu acho que é assim. Vai acabar, né? Assim, a gente vai continuar, se Deus quiser, continuar a retomar, né, o nosso dia a dia normal. Então, se a gente deteriorar a nossa saúde, a gente vai ter mais um problema para administrar. E então, é um momento, vamos sabe, voltar, Renata? né? Vamos retornar. E eu acho que é um momento importante da gente se cuidar, né? Eu acho que esse é um momento importante para a gente se cuidar. Sem dúvida. Porque, na verdade, a gente estava até conversando, e o Henrique tem feito alguns posts sobre isso. Quando a gente tem visto muitas mortes de pessoas com comorbidades, né? Fumantes, obesos. Demais. A gente tem visto muito esse vírus pegar muita gente, né? Então, no momento em que a gente precisa estar mais cuidando da alimentação, sim, né? Porque a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico, a gente precisa comer alimentos de alto valor nutricional, né? Eu acho que a gente precisa entender que esse não é o momento para adoecer mais ainda, né? A gente vê pessoas se acumulando de bolacha, biscoito recheado e refrigerantes e muito açúcar, né? Quando, na verdade, claro, é muito mais difícil porque a gente está num momento de ansiedade, a gente está parado, né? Todo mundo teve alteração de sono, a gente teve alterações tecnológicas de um modo geral, né? Não é só isso. A gente tem todo mundo com muito mais cortisol aí circulante. Então, não tem como a gente dizer que tá tudo igual, né? Mas não, eu acho que não dá para chutar o pau da barraca, sabe? Nessa hora a gente tem que ter, a gente pode sim se permitir em algum momento, quer tomar um vinhozinho, uma cervejinha, ok. A gente não pode fazer das nossas refeições diárias o lixo o tempo inteiro, né? Não dá para se encher de fritura, né? De óleos e de açúcares. Eu acho que precisa se encontrar um equilíbrio, né? Esse momento a palavra-chave é equilíbrio emocional, psicológico. Eu acho isso é fundamental. E assim, voltando à dieta low carb, ela tem entrado na minha vida. Eu consigo fazer cetogênica de boa, baixar bem o carboidrato. Algumas coisas que são difíceis para mim. Por exemplo, eu adoro pipoca. Vou confessar os meus pecados aqui. Amo! Confessar os meus pecados. E aí, o que é que eu faço? Eu faço pipoca de micro-ondas, sem óleo. Menos mal, eu vou tentando fazer. Não como pipoca todo dia, nem toda semana. Mas quando eu quero comer pipoca, eu tento fazer a melhor pipoca. Sim, eu acho que assim, você até falou da questão da pipoca, porque a pipoca ela tem um problema, ela gera compulsão. Então, quando você faz no micro-ondas sem óleo, como não tem tanta palatabilidade, você come menos. Você come menos. Come menos. Oi, Fernando. Incrível. Beijo, Fernando. A Debbie aí, sensacional. Tão bom, a gente adora poder interagir com vocês. Eu vejo, sabe, Renata, que a minha história é a história de tanta gente, sabe? Tanta gente que sofreu com obesidade. E olha, eu vou te dizer. Travou. Voltei? Voltou. Eu sempre fui uma menina muito equilibrada, eu sempre tive muito apoio, uma família muito estruturada. E essa coisa da obesidade sempre foi muito doído, assim. Meu irmão também fez bariátrica, né? Meu irmão também era obeso, né? Lida com uma forma diferente da minha, mas já engordou um pouquinho também, mas permanece magro, né? Muito mais magro do que quando ele era. Ele tem algumas coisas, uma circunferência abdominal maior, ele bebe, então é diferente a forma como ele lida com a alimentação. Agora, assim, eu tenho uma obrigação porque eu trabalho com isso, eu vivo isso, eu estudo sobre isso, né? Sim. Então, de qualquer forma, eu passei a me conhecer muito melhor, né? Eu passei a respeitar os meus limites, eu passei a estudar muito mais com relação ao alimento. Eu não faço qualquer coisa por fazer, porque vai ficar gostoso, não. Eu tiro, de propósito, eu tiro os óleos vegetais hoje. De propósito, eu diminuo a quantidade de açúcar, se eu tiver que botar, eu troco o tipo de açúcar, né? Eu começo a entender o que as pessoas chamam de funcional, que às vezes é só porque você troca ingredientes com mais ou menos fibra. Então, assim, a gente que está inserido nesse meio, nesse universo, né? A gente tem a obrigação de lidar com muito respeito com o alimento, né? E de buscar informação, né? E buscar informação. Então, assim, eu hoje tenho muito mais disposição
muito mais disposição física mesmo, comendo menos carboidrato. Eu tenho muito menos dores. Eu sou, o Henrique brinca, diz que eu sou adolescente, porque eu tenho cólicas menstruais como se eu tivesse 15 anos ainda. Quando eu mexo na minha alimentação, na semana que eu tô direitinho, passa muito rápido. Tá batido, né? Tem menos TPM. Menos TPM. Então, todas essas coisas, elas mudaram para melhor. Para melhor. Né? Mudaram para melhor. O meu início, o meu acesso há 3 anos atrás, através da Mila, eu conheci um pouco, não dei muita credibilidade, desenvolvi receitas, eu dei vários cursos aqui. A gente tem uma filial do Instituto de Gastronomia das Américas, o IGA, que tem vários. Eu já fiz vários. Eu dou curso lá. Eu já fiz vários cursos. Fiz curso de low carb, fiz curso de lancheira saudável, fiz vários cursos nessa pegada lá, né? E fui me familiarizando com esse novo tipo de alimentação, sabe? Né? E aos poucos eu fui incluindo coisas novas, sem muita pressão. Eu sou uma pessoa que eu não funciono se eu me sentir na obrigação. Aquilo precisa ser, de alguma forma, confortável, interessante, né? Que eu acho que é a grande maioria. Porque a gente sofre tanto com essa coisa de comer. Quem é gordo, né? Sim. Eu aprendi a lidar com uma coisa fundamental, que é a questão da compulsão, sabe? Eu acho que a grande vantagem da dieta low carb é que ela tira você daquele looping de fome, né? E aí você consegue lidar com a compulsão de uma forma mais lúcida. Mas olha só, eu preciso te confessar que é assim, eu não tenho a dieta low carb, a própria cetogênica, que me dá muita saciedade. Eu ainda tenho o hábito dos lanchinhos, sabe? Por quê? Como eu tenho o estômago reduzido, e ele se mantém reduzido, eu acompanho, porque eu não como para ficar, né, morrendo. Então, eu como e consigo parar no meu limite. Então, como eu como pouco, eu tenho mais rápido fome. É muito pequeno. Essa é uma questão, para mim, que é diferente para as outras pessoas que fazem low carb, cetogênica ou carnívora. Porque as pessoas podem comer muito, podem comer 700, 800, 1 quilo no almoço e não querer mais comer o resto do dia todo. Né? Eu acho até legal você falar isso, porque assim, nesse contexto da bariátrica, precisa ter algum tipo de adaptação, né? Você não vai conseguir comer grandes volumes de uma vez. Não. Para você atingir a sua meta proteica, você vai precisar fracionar mais. Por isso que o fato de você ter, né, esses conhecimentos é muito importante. Então, de repente, procurar um profissional que te dê suporte. Eu atendo muito paciente pós-bariátrica que teve, né, reganho de peso, enfim. Então, acho que é uma coisa muito importante, né? Sim. E até a Débora está aqui. A gente está finalizando um livro de receitas também dos nossos cursos. Então, você trabalha com isso, é muito legal a gente poder, como tem no livro de vocês também, né? Você poder ferramentar as pessoas com receitas, porque claro, a gente trilhou esse caminho das pedras, a gente já jogou muita gente fora, né? A gente já bateu cabeça aí. Então, é muito gratificante poder prover os nossos pacientes com esse tipo de receita, né? Que traz alegria, né? Que traz referência. Então, isso é muito legal, né? Eu fico muito feliz quando os pacientes mandam no WhatsApp, olha, eu fiz essa receita, me marca no Instagram. É muito legal. É verdade. Eu acho que é uma busca, eu acho que a gente precisa unir forças, sabe? E todo mundo se ajudar nesse sentido. Eu acho que o Instagram é uma excelente ferramenta para a gente estar trocando ideias. Né? Eu sou uma pessoa curiosa e sou muito criativa. Sempre fui, assim, eu que fazia as festas da família, eu que inventava surpresa, né? Tem isso, tem sempre alguém na família que faz isso. Sem dúvida. Então, o meu grande prazer é poder ir para a cozinha e inventar coisas novas, né? E hoje eu tenho feito muito isso dentro da low carb para me atender. Claro. Eu não tenho pretensão nenhuma de pregar isso, levantar uma bandeira e querer que o mundo inteiro vire low carb, cetogênico. Não, eu acho que isso é de cada um, né? As pessoas começam a se perceber, mas eu tenho por obrigação dizer para as pessoas o que é um alimento de boa qualidade. Eu não posso, né? Eu não posso chegar e dizer assim, olha, você vai comer um pão que é cheio de trigo e óleo de soja e show, tá massa. Bota uma ricota dentro que tá massa. Não tenho coragem mais. Não dá mais, né? Não dá mais.
né? Então, eu acho que a gente, quando passa para o pessoal, você toma posse mesmo e se sente na obrigação. Pô, aconteceu comigo, eu tenho conhecimento. Aquele ditado, a ignorância é confortante. Quanto você tá na ignorância, ok, né? Você não tem melhor das obrigação. bênçãos, né? Mas depois que você já conhece... Depois que você conhece, você tem a obrigação de não só de cuidar, né? O meu grande desafio hoje é com o meu filho. O meu filho, ele é gigante, super alto, um menino adolescente. Adolescente come pizza, hambúrguer, né? Ele gosta disso. Então, faço a coxinha low carb, eu faço, sei lá, de mãe, por que a senhora falou que essa pizza é cetogênica? Porque ele acha que é ruim. Eu digo, filho, você comeu tudo, tá uma delícia. Mãe, é muito bom mesmo. Então, eu acho que a Débora tem essa experiência também, né? Que ela tem um filho adulto, tem uma filha adolescente. Quando eles gostam, né? Quando o marido gosta, que nem no meu caso, que eu não tenho filhos. Quando o marido gosta, quando, sei lá, a mãe gosta, ou quando os filhos aderem, é porque você sabe que realmente o público provavelmente vai ter uma boa aceitação dessas receitas. Exatamente. Exatamente. Acho que talvez um desafio para você, a gente já está... falta 4 minutinhos só. Caramba. Mas acho que o desafio para vocês também é o evento corporativo, né? Porque assim, tem uma limitação de valor, né? Que você provavelmente você tem um orçamento, e de repente eu imagino que para você deva ser um pouco assim complicado ter que oferecer, por exemplo, um pão, como você falou, um pão de forma para fazer uma torradinha, né? Assim, então, eu acho que vários pacientes que eu atendo e que são da linha da gastronomia, eles têm esse dilema, né? Porque tem a questão do custo que você precisa atender aquele... Mas, Renata, eu sempre ofereço, sabe? Eu sempre digo, olha, eu tenho uma opção low carb, então o que você acha de trocar isso por isso? Sabe? Eu sinto que as pessoas, aos poucos, elas começam a aderir, aceitar um pouco mais isso. E eu acho que isso é um caminho. Eu acho que a gente vai ter um longo caminho aí para trilhar, né? Eu acho que as próximas gerações, elas vão ter outra cabeça, né? E vão começar a aceitar muito mais. Eu acho que o paladar das pessoas está mudando. Está mudando. Um também, né? Então, eu acho que todos esses cuidados, assim, que a gente passa e que hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Né? Então eu torço e acredito que o caminho vai ser sempre o caminho é progressivo para uma alimentação melhor, né? Natural, né? Mais saudável, mais natural, né? Mas falei que até comentei com meu marido, porque ele tem até parceiros em Fortaleza do trabalho dele, que até um casal tem muito na minha casa. Quando a gente for para lá, a gente vai... venham sim, serão muito bem-vindos, viu? Quando vierem a São Paulo também, por favor. A gente vai para o congresso em agosto. Vamos torcer para que o congresso aconteça, né? Aconteça. Qual que é o Alimente que vocês vão? Henrique, qual é o congresso? É um congresso de alimentação, de nutrição e gastronomia juntos. Eu não sei se é o Alimente. Foi o Henrique que fez tudo, comprou. Bom, mas vamos dizer aí, amor, qual é o congresso? Espero que o congresso seja mantido, né? Que aconteça. Pois é, eu também espero. E aí, quem sabe, a gente possa se encontrar. Pessoalmente, né? Mega evento. Nutrição, eu sei qual que é, o do Ganef, muito legal. Mas é isso aí, Gabi, obrigada. Queria agradecer a você. E a Débora, que ficou com a gente também. Eu vi aqui a Densa Nutrição, o Felipe, né? Do Densa Nutrição, que eu sigo muito também. Já estou te convidando aí, se você tiver disponibilidade, para fazer uma live com a gente, viu, Henrique? Eu gosto muito do seu trabalho. E eu falei que essa quarentena está sendo muito legal para eu conhecer pessoas. Me sinto muito grata porque realmente eu tive mais tempo para conhecer os perfis de pessoas. Então, realmente tem sido muito enriquecedor esse bate-papo com vocês. Mas então é isso. Agradecer. Obrigada, querida. Obrigada a você, viu? Adorei o nosso papo. Valeu mesmo, gente. Beijo para todo mundo que ficou com a gente. Até mais. Se cuidem. Beijo, Aline. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.